Olá, bom dia. Quanta alegria estarmos novamente aqui, reunidos para falar da palavra do Cristo. Sejam todos bem-vindos. Gostaria que me desse um feedback com relação ao áudio. Então, como eu estava dizendo, com muita alegria, com muita emoção, que mais uma vez aqui estamos. E quero agradecer a cada um de vocês, ao Alex, Eliette, Serina, minha companheira, Aniele, Dezinha, Micheline, Cataniede. Quanta alegria de estarmos aqui juntos, né? Nessas nossas manhãs que já ocorrem há vários meses, desde praticamente quando iniciou esse nosso distanciamento em virtude dessa pandemia. Então, esse evangelho do Lex, ele é realizado todas as manhãs, às 9 horas, por colaboradores, trabalhadores do Lar Espírita Casa de Samaritano. Portanto, esse é um processo que com certeza nos ajuda e tem ajudado a muitos, principalmente nesse momento que estamos passando, né? Muitas famílias tiveram seus entes queridos retornando à pátria espiritual. A Dezinha está falando que o áudio está baixo. E agora, melhorou? Obrigado, Dezinha. Então, se ainda estiver baixo, pode me falar, por gentileza. Então, esse é um momento em que muitas famílias têm perdido seus familiares. E vem a tristeza, vem a dor, vem o sofrimento. E o Evangelho, a palavra do Cristo, nos conforta. Além, claro, da nossa fé, que tem que ser uma fé inabalável, certo? Então hoje nós iremos falar sobre o capítulo 28, que são as coletâneas das preces espíritas, para pedir a corrigenda de um defeito. São os itens 18 e 19. Então, antes de iniciarmos, vamos fechar nossos olhos, acalmar a nossa mente, acalmar as batidas do nosso coração, sermos gratos a Deus por essa oportunidade de aqui estarmos juntos, encarnados e desencarnados, agradecer a direção da casa Lar Espírita, Casa de Samaritano, que nos dá essa oportunidade de nos reunir todos os dias a partir das 9 horas da manhã. E assim, nos concentrando, nos vinculando ao Pai, a Jesus, nos vinculando a Maria, aos espíritos superiores e amigos, aos nossos mentores espirituais, pedindo que nós possamos estar nesse momento sendo intuídos, orientados por palavras de amor, de conforto, por palavras afetivas, e que nós possamos
compreender e entender a pauta que iremos explanar. E assim, amado Mestre Jesus, peço a vossa permissão para prosseguirmos com o Evangelho desta segunda-feira, 11 de janeiro de 2020. Que assim seja, graças a Deus. Então, para aqueles que desejarem colocar uma água para que essa água seja fluidificada, isso é de muita importância. E ao finalizar o Evangelho, bebe-se a água, distribua para aquelas pessoas que convivem com você, e assim também ainda sobrando, pode colocar para os animais, para as plantas, e assim nós, e sobrando ainda podemos colocar na geladeira e ir consumindo durante o dia. Então, o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 28, para pedir a corrigenda de um defeito. São a coletânea de preces espíritas. Então, iniciando no item 18, no prefácio, é dito: os nossos maus instintos resultam da imperfeição do nosso próprio espírito e não da nossa organização física. A não ser assim, o homem se acharia isento de toda espécie de responsabilidade. De nós depende a nossa melhoria, pois todo aquele que se acha no gozo de suas faculdades tem, com relação a todas as coisas, a liberdade de fazer ou de não fazer. Para praticar o bem, de nada mais precisa senão do querer. Então vejamos, os nossos maus instintos são resultados da imperfeição do nosso espírito, não da nossa carne, da nossa matéria. Porque se assim fosse, quando no momento do desencarne, nós haveria vamos assim dizer, deixaria de existir essas imperfeições, né? Mas não. Como para o espírito a vida é eterna, essas imperfeições elas vão nos acompanhando de existência a existência, até quando nós conseguirmos, assim como os espíritos superiores conseguiram, vencer todas essas imperfeições. Imperfeições essas relacionadas aos vícios, ao orgulho, ao egoísmo, rancor, ódio, tantas que nós sabemos. Então, consequentemente, se fosse de responsabilidade da matéria, do homem, e deixaria de existir, ou seja, o homem ficaria isento, né, da responsabilidade. Então, como é do espírito, isso a gente vai levando vida em várias vidas, em várias existências. Mas Deus nos dá a oportunidade de podermos corrigir esses defeitos. Mas para corrigirmos esses defeitos, depende de nós, depende de cada um. Muitos dizem assim: eu entrego tudo na mão de Deus. Ok, mas e seu esforço? Onde está? Deus vai resolver tudo por você, pelo filho, por nós que somos seus filhos? Não. Deus é muito justo e suas leis divinas são justas. Suas leis não são leis de vingança, são leis justas. Tudo aquilo que eu planto, eu vou colher. Então, eu
tenho a liberdade, nós temos a liberdade de escolher. Nós temos o livre-arbítrio que Deus deu a nós para seguirmos. Se vamos seguir pelo caminho do mal, esse caminho vai ser momentâneo. Aqueles nossos irmãos que estão nos vícios, seja do álcool, do fumo, das drogas, do sexo desregrado, da inveja, do orgulho, do egoísmo, é momentâneo. Tudo na vida passa. Tudo na vida passa. Mas precisa que nós nos esforcemos para vencer as adversidades. Tudo depende de nós. O próprio texto no prefácio está dizendo. Depende da nossa melhoria. Então, eu tenho um livre-arbítrio dado por Deus. Mas se eu escolher o caminho errado, eu não vou deixar de estar sem a companhia espiritual. Mas Deus, quando Ele dá essa liberdade para cada um dos seus filhos, Ele não vai agir para que você prossiga apenas pelo caminho do bem. Porque todo processo tem que ser passado, tem que ser vivido. Muitas vezes nós fazemos escolhas na vida, naquele momento, achando que aquela decisão é a certa. E com o passar do processo, você vai observar que não, que deveria ter seguido outro caminho. E você retorna e recomeça. Isso é importante. É essa mudança que o pai quer de cada um de seus filhos. Por isso que depende da nossa melhoria, do nosso esforço, para que possamos vencer todos esses defeitos, todas essas dificuldades. Então, para praticar o bem, precisa, em primeiro lugar, da gente querer praticar o bem. E isso é importantíssimo e fundamental. Se eu não quiser praticar o bem, ou se eu não quiser praticar o mal, vai depender do meu querer. E essa questão de mudança, nós vamos ter também algumas perguntas no livro dos Espíritos, formulada, claro, por Allan Kardec. E eu separei duas questões. A 911, quando Kardec pergunta: não haverá paixões tão vivas e irresistíveis que a vontade seja impotente para dominá-las? Ou seja, as paixões vivas e irresistíveis, a minha vontade, existe impotência para dominá-las? E os irmãos superiores respondem: há muitas pessoas que dizem, quero mudar. Na verdade eu botei o mudar, mas não está na resposta. Mas quero. Mas a vontade só lhes está nos lábios. Querem, porém, muito satisfeitas, ficam que não seja como querem. Quando o homem crê que não pode vencer as suas paixões, é que seu espírito se compraz nelas, em consequência da sua inferioridade. Compreende a sua natureza espiritual aquele que as procura reprimir. Vencê-las é para ele uma vitória do espírito sobre a matéria. Então vejamos, eu tenho que querer, mas esse querer não tem que ficar apenas saindo nos meus lábios, da boca para fora. Não. Eu tenho que querer e me colocar na posição para enfrentar essas dificuldades e, evidentemente, para poder vencer. Então, conforme
o prefácio que lemos lá do livro no Evangelho segundo o Espiritismo, a nossa melhoria depende do nosso querer. Deus já faz a parte para conosco. E vamos até colocar, pontuar, vamos aí em 50% e fica 50% para a gente fazer a nossa parte. Então nós não podemos delegar a Deus e aos espíritos superiores que façam por nós aquilo que depende de nós. Porque aí onde estaria as leis universais? A lei de ação e reação? A lei do amor? Quando aqueles nossos irmãos que já estão nos mundos felizes, nos mundos puros, eles passaram por todas as dificuldades que nós passamos, conseguiram vencer. E para vencer, claro e evidentemente, venceram com amor. Mas tiveram que se esforçar. Por isso que a fé inabalável é importante para cada um de nós. Então, essa vitória do Espírito sobre a matéria vai depender do nosso querer, da nossa força de vontade, de batalharmos para vencê-las. Então, na questão 909, Allan Kardec pergunta aos espíritos: poderia sempre o homem, pelos seus esforços, vencer as suas más inclinações? A espiritualidade superior responde: sim, e frequentemente, fazendo esforços muito insignificantes. O que lhes falta é a vontade. Ah, quão poucos dentre vós fazem esforços. Então, o homem pode vencer suas más inclinações pelos seus esforços? Pode. O que acontece é que nós fazemos esforços insignificantes. Nós queremos que as coisas mudem, mas nós não queremos nos esforçar. Nós queremos que tudo caia do céu. E nós sabemos que o que cai do céu é chuva, dentre outras situações, mas a nossa mudança é nossa. E Jesus fala em muitas passagens: faça por ti que eu te ajudarei. Ele não diz: não faça nada que nós vamos te ajudar. Claro, não vamos traduzir essa minha voz ao pé da letra, porque mesmo quando nós não temos os nossos esforços, nós estamos sendo acompanhados pelos bons espíritos. Agora, a nossa sintonia vai nos atenar com as nossas dificuldades. Então, se eu passo por uma dificuldade e eu digo: Deus é quem vai resolver para mim. Ou, se eu passo por uma dificuldade, vou reclamar, não sendo resiliente, como que eu vou colocar para o meu espírito que nós podemos vencer? Para podermos vencer, temos que ser otimistas. Temos que plantar essa semente do otimismo dentro de nós. E aí, quando eu digo o querer, a gente não tem um ditado dizer querer é poder? É exatamente isso. Então, se eu quero se eu quero mudar, eu posso fazer essas mudanças. Vou dar um exemplo meu. Eu estou com 3 anos e 1 mês que eu deixei de beber. Foi difícil? Foi. Mas teve que ter dentro de mim otimismo e teve que ter dentro de mim determinação. Se eu não me determinasse, eu não teria vencido. Foi difícil por quê? Porque como eu tinha à minha volta pessoas da minha mesma
sintonia de mesas de bares, onde a gente se encontrava praticamente todos os dias. Então, quando você deixa de fazer isso, você começa a ter certas situações de, poxa, eu deveria estar ali conversando, tal. E outra, nós, quando estamos dentro, quantas e quantas vezes minha mãe chegava e dizia assim: Cleiton, meu filho, pare com essa sua bebida. E eu dizia: mamãe, é o que me faz feliz é quando eu estou bebendo. Né? Precisava eu me conscientizar. E aí vem a questão da mudança, depende de dois fatores em nós. Ou a gente muda por amor, ou a gente vai mudar pela dor. E como nós ainda somos espíritos em ascensão, em progresso, mas ainda imperfeitos, nós ainda precisamos da dor para poder fazer as mudanças. Interessante, né? Mas para vencer tem que ter o esforço. Eu confesso a vocês que a bebida era apenas um gatilho de toda a situação que eu passava na época. Ela abria um gatilho onde me ocasionou várias situações conjugais. Por quê? Porque eu tinha que me conscientizar daquele defeito, me conscientizar que aquele vício me levava para aquela porta. Um grande amigo, e hoje já na pátria espiritual, Afonso Damasceno, quando eu cheguei para ele, disse: mas Afonso, eu não sou alcoólatra. Ele também, além de grande estudioso espírita, era psicólogo. E ele disse: não, você não é alcoólatra. E eu disse: mas como se eu bebo todo dia? Viro noites e noites. Ele disse: mas não é a bebida que vai lhe causar tanta desconforto. E confesso a vocês, e com todo respeito, a bebida abria para mim um gatilho chamado de sexo desregrado. Então, a questão dessa bebida era que ele abria toda essa tendência. Então, consequentemente, quando eu paro de beber, eu vou trabalhando toda essa situação que me afeta. Tiveram dificuldades, tiveram tentações inúmeras. Então, nós, evidentemente, precisamos nos esforçar para vencer essas dificuldades que vêm em nós de várias existências. Eu não era um mulherengo, um bebedor, um cachaceiro, apenas dessa existência. De várias e várias e várias outras existências. Então vieram esses resquícios em mim. Até o momento em que eu tenho essa oportunidade. E aí vem duas pessoas que, além de outras, mas duas pessoas que foram muito importantes para mim. Minha esposa, Serina, e o grande amigo, hoje na pátria espiritual, Afonso. Porque quando ele me orienta, que eu me conscientizo da dor que eu estou passando, e aí ele diz: só depende de você vencer essa situação. Você vai atravessar um deserto. Lembrando que se você tiver faltando 1 metro para atravessar o deserto e você cometer o mesmo erro, você vai voltar.
para iniciar o processo da caminhada. E eu confesso a vocês, eu ainda caí na tentação. E aí, querido Afonso disse, refaça, retorne ao ponto inicial e recomece tudo de novo. E é isso. E é dessa forma. Nós não podemos baixar a cabeça quando erramos, não. O erro é um aprendizado para nós. Nós não podemos continuar dentro desse erro. Então, conforme o que diz, o que pede nessa passagem, é que nós possamos pedir para corrigir defeitos que ainda temos. Então, na prece, no item 19 diz: deste-me, ó meu Deus, a inteligência necessária a distinguir o que é bom do que é mal. Ora, do momento em que reconheço que uma coisa é do mal, torno-me culpado se não me esforçar por lhe resistir. Então, preciso entender, compreender que o mal, que aquela caminhada ali, aquela rua, vamos assim dizer, tem duas ruas. Uma, o caminho é para o mal, e outra, o caminho é para o bem. Consequentemente, se eu vou pelo lado do mal, eu vou ter, se eu vou para o lado do mal, eu tenho que ser culpado, vamos assim dizer, por essa situação. Preserva-me do orgulho que me poderia impedir de perceber os meus defeitos e dos maus espíritos que me possam incitar a perseverar neles. Preserva-me do orgulho. Ou tão quanto essa chaga que Jesus sempre disse para nós, a chaga do orgulho e do egoísmo, nos atrasa nesse progresso espiritual. Então, quando eu peço que me preserve desse orgulho, para que eu possa impedir que os maus espíritos ainda continuem me incitando a perseverar neles. Quantas e quantas vezes nessa minha caminhada atual, alguns irmãos nos chegaram e disseram: você não vai conseguir, você continua sendo um dos nossos combatentes. Porque me usavam minha energia para satisfazer esses irmãos que já estão no plano espiritual, no plano astral, mas ainda tem o apego da matéria. Então eles me utilizavam, eu abria a antena, eles interligavam a mim e, consequentemente, eu ficava nessa trilha, de satisfazê-los também. Entre as minhas imperfeições, reconheço que sou particularmente propenso a... Aí você vai dizer, sou propenso ao vício disso, daquilo, etc, etc. Então, e se não resisto a esse pendor, é porque contraí o hábito de a ele ceder. Somos nós. Nós não podemos colocar culpa nos nossos irmãos, não. Porque eles, mesmo nos obsediando, nós abrimos as portas. E aí precisamos nos esforçar. Como eu disse ainda há pouco, quantos irmãos até hoje chegam e dizem: você não vai conseguir, você vai voltar a ser aquele nosso soldado combatente, aquele soldado que bebia, aquele soldado que nos dava prazer, etc, etc, etc. Entendeu? Então, eu precisei, e nós precisamos mudar, fazer essa mudança. Mudar as nossas ações, as nossas atitudes. Não me criastes culpado, pois que és justo, mas com igual aptidão para o bem e para o mal. Livre-arbítrio. Se tomei o mau caminho, foi por efeito do meu livre-arbítrio.
Todavia, pela mesma razão que tive a liberdade de fazer o mal, tenho a de fazer o bem e, consequentemente, a de mudar de caminho. Ora, o livre-arbítrio me dá dois caminhos. Se eu vou seguir o A ou vou seguir o B, eu posso mudar. Meus atuais defeitos são resto das imperfeições que conservei das minhas precedentes existências. São o meu pecado original, de que me posso libertar pela ação da minha vontade e com a ajuda dos espíritos bons. Vejamos, o que eu peço a Deus numa oração, Ele me escuta? Vai me escutar. Ele vai me proporcionar? Depende. Mas de quê? Depende de como eu estou pedindo. Depende do meu esforço. Depende da minha vontade. Não adianta eu dizer, meu Deus, eu quero mudar. Me ajude, me coloque os bons espíritos para me intuir. Mas eu estou dizendo da boca para fora. Agora, quando eu peço, colocando a voz do amor nessas palavras, aí os bons espíritos estão ali, que nunca nos deixam, mas estão ali para nos dar aquele empurrãozinho, aquela ajuda que nós, com o nosso esforço, vai juntar e aí vamos vencer. Bons espíritos que me protegeis, é sobretudo tu, meu anjo da guarda, e sobretudo tu, meu anjo da guarda, dai-me forças para resistir às más sugestões e para sair vitorioso da luta. Quantas vezes eu chegava em casa das noitadas, tomava um banho e na hora do banho me dava aquela consciência pesada. Aí eu dizia, a partir de hoje eu não bebo mais. Ô meus espíritos superiores, meu Deus, fazei com que eu deixe essa bebedeira. Fazei com que eu tenha outros caminhos. Eu terminava de tomar banho, que me arrumava para ir trabalhar. Aí vinham as sugestões. E eu acatava. Os defeitos são barreiras. Bons espíritos que me protegeis, sobretudo tu, meu anjo da guarda, dai-me força para resistir às más sugestões e para sair vitorioso da luta. Então eu tinha que ter o esforço e tinha que fazer por onde. Os defeitos são barreiras que nos separam de Deus e cada um que eu suprima será um passo dado na senda do progresso que dele me há de aproximar. Então, sempre digo, nós não podemos totalmente traduzir isso ao pé da letra. Né? Quando a gente escolhe o caminho do mal, Deus não nos afasta de nós. Nós nos afastamos dele. Mas ele não deixa de estar com seus desígnios, com seus bons espíritos, pertinho. Porque na hora que a gente se esforça, eles estão ali preparados para a nossa ajuda. Por isso que tem aquela velha situação, aquela passagem, melhor dizendo, das pegadas da areia. Quando aquele nosso irmão diz, mas meu Deus, quando eu mais precisei de você, só eu fiquei sozinho. E ele disse, não, no momento que você precisou de mim, eu lhe carreguei, foi nos braços. Então Deus está de braços abertos para cada um de nós. O Senhor, em sua infinita misericórdia, houve por bem conceder-me a existência atual, para que servisse ao meu adiantamento. Bons espíritos, ajudai-me a aproveitá-la, para que eu não fique perdida, e para que, quando ao Senhor aprouver me retirar, eu dela saia melhor do que entrei. Então, meus irmãos, Deus nos dá as existências para o nosso adiantamento. Então precisamos aproveitar. E aí necessitamos que esses bons espíritos que já passaram por tudo que nós estamos passando, nos ajudar. Agora eles não vão fazer o que a gente tem que fazer. Somos nós. Nós temos que vencer a nós mesmos. A grande
questão é vencer a nós. Por isso que Sócrates dizia, conhece-te a ti mesmo. Porque aí para mim me conhecer, eu não posso estar vendo apenas minhas virtudes. Eu tenho que ver os meus defeitos para corrigi-los. E quando nós colocamos, e eu confesso também para vocês, é uma das coisas que diariamente eu converso com minha esposa. Eu digo para ela, meu amor, eu não quero voltar para o plano espiritual como eu cheguei. Porque no livro dos Espíritos também diz que a gente não estagna. Nós vamos, em cada existência, nós vamos melhorar, nem que seja um pouquinho. Vamos botar aqui 1 milímetro, mas você conseguiu adiantar alguma coisa. A sua existência não é perdida, como muitos, e até eu imaginava que era. Mas conforme a leitura que vinham fazendo diariamente do livro dos Espíritos, a gente observa que não. Nós, conforme também sempre falo do livro dos Mensageiros, a gente pode observar que a gente até, muitos de nós, desiste das existências procurando outro caminho, não aquele que assim fizemos, né, conforme no plano espiritual, antes da nossa reencarnação, e a gente termina não cumprindo, mas a gente, em alguma coisa, a gente conseguiu uma melhora. Então, como eu disse, eu sempre digo isso. Eu não quero voltar à vida que eu tinha há 3 anos atrás. Pouco tempo atrás. Eu não apaguei da minha memória, mas me serve de lição todo dia. Para que eu não volte a fazer as mesmas coisas. Porque as tentações existem. E não são poucas. E os nossos irmãos inferiores, que não são maus espíritos, porque são criados da mesma centelha de amor do Pai, porque todos nós somos criados por um Pai só, nós somos criados pela centelha divina. Então temos que fazer com que essa centelha de amor saia de dentro de cada um de nós. Certo? Mais uma vez eu fico feliz por esse momento. É um tema muito bom, que se tivesse mais tempo a gente debateria mais ou falaríamos mais, mas nós também temos, eu já até ultrapassei o meu horário e a gente tem que ter disciplina com relação a isso. Então, nesse momento, vamos mais uma vez fechar os olhos, não como sempre falo, o fechar os olhos é para que nós possamos nos concentrar melhor, não como ritual. Possamos mentalizar Jesus, possamos mentalizar Maria, agradecendo por essa oportunidade, agradecendo por toda a espiritualidade que conosco esteve, e que essa mesma espiritualidade que visitou a casa de cada um dos nossos irmãos que aqui estão nos prestigiando e os outros que ainda irão assistir, que possam ser tocados pela luz do amor do Cristo, e que a água está aí energizada faça com que aqueles que tomem possam curar suas enfermidades da matéria e da alma ou do espírito, lembrando que tudo depende do nosso esforço. E assim, amado Mestre Jesus e Mãe Maria, envolve todos os seres vivos, principalmente aqueles que se encontram nesse instante aflitos, angustiados, envolvendo cada um dos seres vivos do reino mineral, vegetal, animal e hominal, nos confortando e nos dando a conscientização dos nossos defeitos, para assim tomarmos as medidas cabíveis para corrigi-los. E assim, peço permissão para finalizar esta explanação.
deste Evangelho, da tua palavra. Que assim seja, graças a Deus. Meus queridos irmãos, meu beijo fraterno, meu abraço fraterno, quanta alegria. Até a próxima. Muita luz e paz.